Na pessoa do professor James Wright, eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa e os participantes desta palestra que abordará o tema da carência de recursos humanos no Brasil e especialmente com ênfase na questão da infraestrutura. Durante todo o final do ano passado e o primeiro semestre desse ano, foram vários diagnósticos que foram realizados e que revelam o gargalo que o Brasil está enfrentando nessa área. O que faremos ao longo dessa breve apresentação é primeiro ver que o Brasil já enfrentou esse problema no passado, o superou, e agora quais são as soluções para os desafios que estão sendo enfrentados no início da década 2010-2020. Os diapositivos que foram preparados lembram, em primeiro lugar, a figura ímpar de Roberto Simonsen, que analisou as crises de 18 e 19, as várias crises na área política, social e econômica, e com isso inspirou ações concretas na área de industrialização, de inovação e pesquisa, de formação dos trabalhadores, de elevação da cultura e da criação de novas agremiações. Companhia Siderúrgica Nacional, IPT, SENAI, o SESI, o CIESP, são siglas hoje que nós conhecemos que nasceram dessas ações tomadas na primeira metade do século XX e que até hoje revelam a vontade do Brasil de se industrializar. Estamos vivendo uma situação semelhante nessa véspera do início da segunda década desse milênio. Nós estamos falando de desafios na área de educação, de habitação e saneamento, de um projeto de desenvolvimento para a Amazônia, o acesso à área de saúde, vários desafios que têm a ver com o projeto Brasil que está sendo debatido. Um projeto que inclui a erradicação da miséria, a responsabilidade pelo nosso território e uma inserção afirmativa na construção de uma nova governança mundial. As tendências de 2010 já revelam aumentos salariais consideráveis na construção civil, por exemplo, uma demanda crescente de profissionais na área técnica, uma clara demanda através dos projetos de aceleração do crescimento, as várias iniciativas que se estendem ao longo da próxima década na área dos grandes eventos internacionais que ocorrerão no Brasil, além do transporte via indústria naval, transporte aéreo, agronegócios, todos demandantes de quadros técnicos. O que fazer? Quais são as propostas de solução? A pergunta que foi formulada: quais são as prioridades para aprimorar a qualificação de mão de obra técnica no Brasil? Como capacitar o Brasil? Em primeiro lugar, algumas prioridades. Os consórcios entre empresas e centros de formação para promover a capacitação técnica, a melhoria do ensino de matemática, física e química no curso médio. Cabe olhar o exemplo da Secretaria do Município do Rio de Janeiro, que lidera uma experiência de aproximar egressos de boas escolas de engenharia e de ciências para ajudar os professores de nível médio, a necessidade de induzir empresas através de incentivos na capacitação técnica e na formação na concessão de bolsas de estudos, o combate à evasão nos cursos de engenharia, oferecendo uma vivência prática desde o primeiro ano, uma promoção da dignidade das carreiras técnicas, que tiveram essa dignidade no passado, na década dos 80, e que a perderam na década dos 90, e hoje é preciso reconstruir essa dignidade e esse respeito pelas carreiras técnicas, como aliás já ocorre em muitos outros países, a necessidade de adotar planos de capacitação e retenção muito mais agressivos na empresa. No âmbito do ensino médio, recomenda-se entender melhor os anseios dos jovens, como identificar as razões do porquê tão poucos
optam por carreiras técnicas e como pode-se motivar esses jovens para as engenharias e as carreiras técnicas. Uma das ideias é de iniciar muito cedo na formação a prática laboratorial e oferecer as bolsas de incentivo para facilitar a retenção nos cursos tanto superiores como nos cursos técnicos. Há necessidade também, no âmbito do ensino médio, de reorganizar os currículos por áreas, de tal forma que os jovens possam entender como essa formação se insere no seu projeto de vida. Do ponto de vista do ensino profissionalizante e superior, as propostas vão no sentido de formar quadros na área técnica, mas dirigida para o setor de serviços. Reduzir a quantidade de denominações de diferentes modalidades de engenharia. Estimular os graduandos para que eles coloquem a mão na massa desde o primeiro ano, como aliás a Alemanha e outros países europeus o fazem, para que empresa e ensino se aproximam e desta forma o estudante, o jovem, se vê estimulado pela vivência prática muito cedo na sua formação. É preciso, no mínimo, melhorar de 20% para 40% o rendimento escolar. Isso quer dizer reduzir a evasão dos cursos de engenharia. Com relação às empresas, o que é proposto é o estabelecimento de parceria com outras empresas e com instituições de ensino, parcerias setoriais, que no âmbito do Senai e no caso do Senac, também muitas delas prosperam, mas a escala deve ser muito maior. Contratar pessoas que, apesar de não ter todos os requisitos desejados, têm uma disposição para aprender e se identificar com a empresa. Abrir espaços para experiências internacionais, levar nossos quadros para serem aprimorados em outros países, como, aliás, o próprio programa coordenado pelo professor James tem promovido. No âmbito ainda da empresa, ofertar bolsas para alunos de carreiras tecnológicas, financiar escolas de engenharia para melhorarem sua base laboratorial e de tecnologia de informação, apoiar programas voltados a aumentar o rendimento dos estudantes. No âmbito de governo, o que se propõe é a criação de mecanismos, por exemplo, nos moldes da Lei Rouanet, de incentivos fiscais às companhias que investirem em capacitação de profissionais, o financiamento para escolas de engenharia promoverem melhorias na sua infraestrutura, a desburocratização da autorização de funcionamento de cursos profissionalizantes de tecnologia, a flexibilização da composição das grades curriculares conforme a necessidade de mercado. Mais uma vez, esse maior diálogo entre escolas como a nossa Escola Politécnica e as empresas que utilizam os seus egressos. Eu quero concluir agora lembrando algumas fontes que foram importantes para esse diagnóstico. Elas estão nos diapositivos que foram apresentados e, em seguida, uma fonte principal, que esse trabalho que foi feito, incluindo a Escola Politécnica, o Senai e, do outro lado, empresas como a Telefônica, a GM, a GE, e que concluíram várias recomendações, que eu acabei de citar algumas, que esse trabalho denominado qualificação de mão de obra como fator vital de competitividade. Esse resultou de um seminário realizado em 9 de junho de 2010 e que, aliás, o professor José Honorato integrou essa discussão e ajudou até a preparação desse conteúdo. Com isso, eu queria concluir essa breve mensagem, entendendo que há um grande espaço de construção de novas soluções para a carência de recursos humanos. O Brasil enfrentou isso no passado, especialmente na primeira metade do século XX,
Ao longo da segunda metade, infelizmente, nós perdemos toda uma geração de engenheiros que sofreram as consequências da interrupção de grandes obras que foram iniciadas na década de 70, mas não foram concluídos na década dos 80. Hoje, o Brasil, em função da sua capacidade de superar a crise de setembro de 2008, se encontra no início da segunda década com vários projetos a serem realizados sem a devida qualificação técnica dos seus recursos humanos. As propostas que foram apresentadas, que incluem, de um lado, a celebração de consórcios, uma atividade prática muito cedo na formação dos engenheiros e mesmo dos técnicos, a ideia de conceder bolsas para reter os jovens nos cursos de graduação e empregá-los sob a forma de trainees ou de profissionais assim que terminam o seu curso, dando eles a vivência prática. A possibilidade de oferecer incentivos para as empresas que estejam oferecendo essas bolsas. Mas o mais importante de tudo isso, entender melhor os anseios da nossa juventude. Nós temos hoje uma geração na faixa dos 14 aos 18 anos que está decidindo qual será o seu projeto de vida. Eles têm optado pelas humanidades, de um lado porque a formação de nível médio muitas vezes os induz para essa área, mas escolhem as humanidades também porque elas dão mais flexibilidade de adaptação e de ajustamento às oportunidades de mercado. É preciso que as áreas técnicas também forneçam essa flexibilidade, que dão ao jovem os instrumentos técnicos e científicos para se tornarem grandes inovadores e, ao mesmo tempo, implementadores de projetos técnicos e tecnológicos no Brasil. Essa é a sugestão, as sugestões que decorreram do exercício realizado. Eu desejo a todos que participam dessa mesa sobre os quadros técnicos que o Brasil precisa, que essa discussão seja a mais pragmática possível e que leve a ações que sejam decisivas na construção de um Brasil muito mais consequente entre os projetos e as propostas e os resultados a serem alcançados. Desejo a todos um bom seminário. Muito obrigado.